Olá, hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a questão do mérito acadêmico do ensino na carreira do docente, particularmente em instituições como a nossa, instituições universitárias, onde múltiplos papéis são esperados para a gente. Eu sou Eliana Amaral, sou professora titular de obstetrícia no Departamento de Toco-Ginecologia e atualmente estou coordenando o Núcleo de Apoio à Pesquisa e Ensino na Saúde. E esse programa que nós montamos de formação docente, chamado ProDocs, é um programa que visa apoiar o corpo docente a entender quais são os princípios atualmente em voga a respeito do ensino na saúde e, em particular, como isso afeta e como isso deve ser composto no desenvolvimento profissional do docente. E é aqui que nós vamos falar um pouco do mérito científico associado à atividade de ensino. Então, nós temos vários papéis no nosso contrato docente com a Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. E nós exercemos muitos desses papéis ao mesmo tempo, que é o papel, pelo menos, de educador, de pesquisador e de gestor. Pode ser gestor, por exemplo, de uma disciplina, mas pode ser gestor no hospital. Então, nós temos múltiplas funções aqui. E o tamanho dessas bolas dentro de cada carreira depende de cada docente, mas depende também da época. Então, numa época da minha carreira, eu posso ser mais pesquisadora, menos educadora, um pouco gestora. Na outra época, eu vou ser muito educadora, menos gestora, menos pesquisadora. Então, isso não é fixo, isso é mutável, é possível ser mudado. Mas, de modo geral, o corpo docente tem aí algumas características que são básicas. Então, todos nós precisamos, sim, ter uma atividade de ensino. Todos nós precisamos ter uma experiência e uma certa atividade em pesquisa, ou pelo menos utilizar os conceitos da ciência e da pesquisa. E todos nós, de uma forma ou de outra, vamos ser gestores. A grande questão que mudou nos últimos tempos é aquele discurso do equilíbrio, como se cada docente precisasse ser excepcional em todas essas funções. Então, essa variação precisa ser entendida, essa heterogeneidade do corpo docente na sua própria carreira, em diferentes épocas da carreira, precisa ser entendida. E nós temos esses papéis, pode ser só dentro da nossa unidade, que é a Faculdade de Ciências Médicas, mas pode ser também expandido em relação à Unicamp, por exemplo, quando se está numa atividade da reitoria. Você pode estar exercendo esses papéis num escopo maior do que da própria unidade. Então, essas diferentes funções, elas vão ter pesos diferentes e tamanhos diferentes, dependendo da época. A necessidade de mostrarmos que no exercício dessas funções, seja quais forem elas, estamos exercendo com aquele nível esperado, com aquela expectativa de excelência esperada para a academia, é aquilo que a gente chama do mérito acadêmico da atividade. Então, assim como a atividade de pesquisa naturalmente se reconhece como tendo um mérito acadêmico, existe também a atividade de educador desse ponto de vista e de gestor. Então, estando na universidade, é nosso papel exercer essas diferentes funções, nós devemos exercer essas diferentes funções cumprindo esses papéis de forma excelente. Então, o que significa esse ser acadêmico? O que quer dizer isso? O que caracteriza que essa atividade tem esse valor acadêmico? Então, sabemos, por exemplo, no ensino, que ensinar é uma atividade que é necessária para a cidadania dentro de uma universidade, mas ela vai mostrar a sua face mais acadêmica quando o ensino for baseado ou gerar novos conhecimentos e práticas. Então, eu estou exercendo aí o poder de crítica e de avanço do conhecimento e do pensamento que a universidade tem como um dos seus papéis fundamentais. Então, para ampliar esse conceito de mérito acadêmico, é preciso valorizar os papéis que são complementares exigidos dentro de uma instituição acadêmica. Se eu não valorizar os diferentes papéis, como eu espero que eu tenha profissionais dedicados e exercendo com excelência essas funções. E uma outra razão é que o próprio contrato social de uma instituição universitária como a nossa é claramente, não só como a nossa, quer dizer, o contrato social de uma universidade é o avanço do conhecimento, é o desenvolvimento daquela sociedade. Então, isso também faz parte do conceito. E, por fim, é importante ampliar esse conceito para que a gente possa reter os nossos bons docentes, os bons gestores e os bons pesquisadores. Nós precisamos que as pessoas se sintam valorizadas, sejam reconhecidas na sua excelência para que elas
fiquem satisfeitas no exercício da sua função. Então, como docente, existem algumas competências que são gerais, e ela é uma competência geral do docente universitário. Então, por exemplo, tem que ter um conhecimento técnico da sua área, as habilidades interpessoais e de comunicação, por exemplo, para dar uma aula como essa. Deve ter foco em quem aprende. Nosso papel como educador é que o outro aprenda, então isso é importante. Existe um profissionalismo esperado e uma certa atuação como modelo quando somos docentes. É necessário fazer uma reflexão sobre a prática docente para buscar como melhorar através de programas, formação, de leitura, de observação de outras pessoas, de pedido para que outras pessoas exerçam um certo papel de coach na sua atividade. Tem várias maneiras de fazer isso. E a atuação deve ser aquela que é condizente com aquele sistema educacional onde eu estou inserido. Então, essas são competências gerais que eu espero do docente universitário. Mas existem competências que são especiais. Então, a questão, por exemplo, da gestão das unidades curriculares ou do próprio currículo de medicina, isso já é uma competência diferenciada. Então, essas competências especiais vão incluir, então, desenho e implantação de programas educacionais, entendido aí como um novo currículo, entendido como uma nova disciplina, um novo conjunto, um novo eixo curricular. A questão da avaliação, hoje, cada vez mais sabemos que é uma área de conhecimento bastante específica, que precisa de especialistas, então a avaliação não só do estudante, como também a avaliação do próprio programa educacional. Existem também competências próprias para a liderança, para exercer a liderança num ambiente como esse, isso normalmente faz parte dessas competências especiais, e a competência especial de ser capaz de prover mentoria ou coaching para estudantes, mas também para o próprio corpo docente, para docentes mais jovens. Então, essa discussão, ela não surgiu aqui, essa discussão já existe na literatura faz tempo, tem sido publicada particularmente nos últimos 20 anos, alguns lugares um pouco mais do que 20 anos, e se reconhece que mesmo para o educador na área da saúde, existem esses diferentes papéis. Então, por exemplo, ele pode ser um educador mais clínico, quer dizer, aquela pessoa que está na orientação do dia a dia dentro do ambulatório, de um hospital, de uma unidade básica de saúde. Existe também aquele que faz já pesquisa exatamente sobre o ensino. Para isso a gente tem programas de formação, hoje tem uma pós-graduação própria, particularmente aqui na FCM como um exemplo, muita gente tem procurado fazer essa pós-graduação. E existe aquele como educador, mas que acaba se tornando mais especialista no aspecto administrativo e de liderança do processo educacional. Então, todas essas diferenciações vão dando, vamos dizer assim, vários tons de cinza, né? Então, os muitos tons de cinza para os diferentes docentes que a gente tem dentro da universidade. Então, quando é que essa atividade de ensino, particularmente, eu posso dizer que ela tem mérito acadêmico? E isso, para a língua inglesa, e é bom a gente falar para as pessoas acostumarem quando vão ler, quando se fala scholarship do ensino ou scholarship of teaching, do ensinar, isso quer dizer ensinar num nível acadêmico. Então, quando eu sei que isso está acontecendo, quando existe a demonstração no ensino de um conhecimento especializado, quando esse ensino ele é inovador e criativo, quando ele é colocado público e dessa maneira ele pode ser reproduzido, aprimorado, então eu tenho um lugar onde eu arquivo, mas pessoas podem ter acesso, podem aprimorar como se fosse um artigo científico. Quando essa atividade de ensino é revisada por pares, então ele tem, vamos dizer assim, a validação de outros docentes como sendo um processo de qualidade, e quando ele é suficiente ou a sua forma impacta realmente o conhecimento e a evolução do conhecimento. Então, qualquer atividade que cumpra esses requisitos, se fala que é uma atividade que tem mérito acadêmico, que pode ser uma atividade de ensino, que pode ser uma atividade, por exemplo, de extensão associada ao ensino, que pode ser uma atividade de gestão, ou pode ser uma atividade de pesquisa, o que é mais fácil, porque a pesquisa se manifesta pela publicação científica que já cumpre realmente todos esses pré-requisitos. Como eu disse, não surgiu ontem isso, então surgiu desde a década de 90, 97, depois em 2007, depois mais tarde, vieram os métodos para avaliar se há mérito acadêmico no ensino. Então, o conceito é lá da década de 90
e ele foi se desenvolvendo particularmente na América do Norte. E para dar maior abordagem acadêmica ao ensino, o que é preciso? Precisa basear os programas educacionais, os currículos, na melhor evidência disponível, precisa promover reflexões que sejam contínuas e que gerem novas perguntas e novas propostas do como fazer, que sejam avaliadas, obviamente, porque essa é uma abordagem sempre, né, de mérito acadêmico. E essa avaliação, então, e essa atividade, ela deve ser exposta à avaliação desses pares e, sendo considerada, então, adequada, etc., a divulgação dela, por exemplo, através de congressos ou através de publicações, é uma maneira de mostrar que a abordagem acadêmica está prevalecendo. Então, quando eu vou olhar qualquer atividade para saber se ela tem ou não tem mérito, os dois extremos é a atividade, entre aspas, pura e exclusiva de ensinar, isso é só uma atividade, isso é, eu passar visita é uma atividade. Eu publicar sobre aquela forma, como eu conduzo a visita, aspectos que eu uso para fazer o desenvolvimento do raciocínio clínico durante a visita, isso tem já um claro mérito acadêmico-científico. Mas eu posso dar uma abordagem científica, por exemplo, a essa visita. Então, quando eu faço essa prática de ensino e incorporo da maneira que eu estou fazendo, aquilo que eu li e a literatura está trazendo como a melhor abordagem, isso significa, então, dar abordagem científica àquela atividade. Se for de ensino, também se aplica. Então, não se aplica apenas nas atividades clínicas ou em atividades de pesquisa, mas se aplica também no ensino. Uma forma de reconhecimento, todo mundo fala de salário, mas uma grande forma de reconhecimento e sabidamente impacta, né, isso não só na carreira do docente, mas em qualquer carreira profissional, é o reconhecimento público, através de premiação, que pode ou não estar associada a recurso financeiro. E aqui eu trago como exemplo, lembrar que a Faculdade de Ciências Médicas foi a primeira que criou um prêmio de ensino, e isso foi criado lá atrás, em 2009, 3 anos depois, a Unicamp adotou o exemplo da Faculdade de Ciências Médicas e passou a ter o prêmio de ensino para todas as outras unidades da universidade. Então, hoje, todas as faculdades, uma vez ao ano, identificam quem é o seu professor que vai ganhar o prêmio de ensino. E existem reconhecimentos externos. Por exemplo, essa é uma medalha da ABEM, Associação Brasileira de Escolas Médicas, que reconhece, então, o valor da contribuição de carreira. Então, existe essa forma de valorizar, mas aqui na Unicamp, nós sabemos muito bem o peso que tem o nosso RAD, atualmente RAD, né, Relatório de Atividades Docentes, que é, na verdade, RADEP, Relatório de Atividades Docentes de Extensão e de Pesquisa, então serve também para extensão e pesquisa, o RADEP. Este mecanismo, a Unicamp estabeleceu lá atrás, isso começou com o Projeto Qualidade, há muitos anos atrás, que é a criação de um relatório de atividades que só a Unicamp tem dessa forma, essa avaliação contínua dessa forma é só a Unicamp, nem as outras estaduais, mas existia sempre, claro, vamos dizer assim, uma insatisfação do corpo docente que se dedicava bastante ao ensino, em que essa atividade não era valorizada. Então, em 2010, foi criada uma comissão de valorização docente, essa comissão foi estudar como é que isso era tratado em outros lugares. E, durante esse período, ela reviu o que era o nosso relatório de atividades, rebatizou chamando de portfólio docente como se fosse um apelido aqui dentro da Faculdade de Ciências Médicas, para que começasse a criar uma percepção de que o relatório de atividades ele tinha que ter a reflexão do docente, junto inclusive com o departamento, a respeito das suas atividades, o que foi feito e o que se projeta que se vai fazer. Então, esse portfólio, ele foi o próprio relatório de atividades, que era o mesmo que a universidade inteira tinha, a gente criou como se fosse um manual de preenchimento e reviu isso, o modelo original era de 2006, a gente reviu e numa portaria de 2011 a gente apresentou essa nova forma de olhar. E em seguida nós começamos a trabalhar em ver esses modelos externos até se criar uma proposta de critérios de avaliação e promoção na carreira docente, que foi então publicada em outubro de 2011 e que na verdade
ela vem inspirada por um modelo que estava sendo feito na Harvard. Em 2008, a Escola de Medicina da Harvard tinha feito uma proposta de avaliação da carreira docente com valorização do ensino e a gente se inspirou nela. E quais eram alguns princípios dessa carreira? Então, primeiro, a definição de algumas áreas de destaque da sua atuação, que poderia ser ensino, pesquisa ou administração, entendendo que sempre, como professor, você tem uma atividade de ensino, uma revisão dos critérios utilizados de avaliação, que não seriam mais exclusivamente quantitativos, mas começaria a ser mais valorizada a questão dos critérios mais qualitativos, então o escopo da sua atuação além do que você faz em carga horária, em número de alunos, em créditos, etc. E a necessidade de que houvesse um diálogo entre docente e departamento a respeito da melhor maneira do desenvolvimento da carreira, por exemplo, nos próximos 3, nos próximos 4, nos próximos 5 anos, que quando a gente preenche o relatório, a gente faz aí uma reflexão e fala sobre isso. Então, que houvesse esse acordo. Essa proposta de nova carreira foi aprovada como um projeto piloto para a FCM no Conselho Universitário em 2014. Então, esse era o modelo da Harvard, que tinha as áreas de excelência. No meio, esse quadro do meio diz que todos têm que ter uma atividade, sim, de ensino e que além, então, da sua área de excelência e da sua básica de ensino, você pode optar por um pouco atividades outras que compõem, por exemplo, atividades de gestão. Mas que a hora que você define qual é a sua atividade de excelência, é preciso demonstrar que está sendo exercida com este mérito acadêmico-científico. Então, a excelência aqui entendida como atingindo, né, critérios de mérito, critérios acadêmicos. E a grande questão é saber se os docentes estão preparados para essas expectativas todas de carreira e muito mais para compreender esse novo pensamento que a FCM começou lá para trás, há mais de 10 anos, mas que naturalmente a maturidade da instituição, não só a FCM, mas a universidade, demora para isso se implementar e demora para chegar, como a gente diz, no chão da fábrica, isso é, dentro dos próprios departamentos. Então, para isso, a gente também criou e tem desenvolvido a cada 2 anos um grande evento que a gente chama de Seminário Internacional sobre carreira docente nas profissões da saúde. Esse seminário, nós já vamos para a 7ª edição dele, que vai ser agora, dia 30 de maio do próximo ano de 2023, onde nós trazemos especialistas internacionais e o pessoal das escolas médicas aqui no Brasil para discutir aspectos específicos da carreira docente. Cada seminário tem uma temática e para o nosso próximo seminário nós vamos falar desse docente necessário para o médico do futuro. Quer dizer, que docente é esse, que competências são essas que nós vamos ter que desenvolver para poder dar conta da formação do médico do futuro que a gente espera. Isso tem a ver muito com a nossa própria reforma curricular também. Então, o desenvolvimento profissional para a docência, que sempre foi muito intuitivo e que continua tendo um grande valor a intuição, mas hoje a gente tem que lembrar que existe uma intencionalidade. E essa intencionalidade, ela não é individual do docente, mas ela é uma intencionalidade de instituição. Então, onde esse currículo quer levar? E como docente, eu devo estar alinhado e informado, claro, do que é essa intencionalidade para que a nossa atuação do dia a dia vá em direção a essa intencionalidade. Como a gente faz esse desenvolvimento docente? Tem várias maneiras de fazer programas de desenvolvimento para a docência, isso é, para aprimorar o corpo docente. E pode ser na própria prática, um exemplo é quando a gente fazia as provas, quando se faz, por exemplo, quando se fazia as provas práticas da residência médica, foi uma grande fase de desenvolvimento docente para fazer provas práticas. Ou podem ser programas formais, como esses que estão nas fotos acima, que são programas de longa duração, de 2 anos, que tem um projeto a ser desenvolvido. Ou podem ser oficinas, como a fotografia que está no meio, oficinas específicas. Ou pode ser mesmo a pós-graduação. Então, aqui nós temos o programa de pós-graduação do ensino na saúde, que por enquanto é parte do programa da clínica médica, mas que a gente espera que se torne um programa de pós-graduação isolado, a partir do ano que vem, está em análise na CAPES.
Então, quais são as dicas que se deve dar para as instituições, né? Dicas para a instituição para valorizar o corpo docente e para que essa balança entre o ensino e a pesquisa não haja competição, mas isso é complementar. E é complementar para a instituição, assim como é complementar para o próprio docente. Eu não vou ter uma boa crítica a respeito do ensino se eu não pensar a pesquisa, o avanço do conhecimento crítico a respeito do próprio ensino. Então, a leitura de artigos científicos, então, essa coisa se mistura, não existe essa dicotomia absoluta. Então, quais são essas dicas? Primeiro, refletir sobre e discutir os diferentes trajetos da carreira acadêmica, é isso que nós estamos fazendo aqui. Reconhecer que tem boas práticas nos diferentes perfis docentes e valorizar esses desvios positivos. Então, docentes com diferentes, vamos dizer assim, perfis, diferentes habilidades, eles precisam ser valorizados. E que o sistema de avaliação do docente valorize esses perfis para que a instituição acadêmica cumpra a sua missão de qualidade, de excelência em tudo o que faz. Não é o docente, isso é uma responsabilidade institucional, não é de cada docente individual. Então, nós precisamos fazer essa composição, o que leva, então, as lideranças, isso é, os gestores acadêmicos, chefes de departamento, ou diretoria da faculdade, né, o corpo de diretores, para um outro lugar e para uma outra demanda de competências, que é lidar com esses diferentes perfis e compor essas pessoas para poder chegar a esse objetivo institucional. Então, nós temos que pensar que nossos relatórios de atividades, que são, então, preenchidos e que, a depender da época que você está na sua carreira docente, ele vai, ao ser aprovado por 3, 4 ou 5 anos, eles devem mostrar que foram exercidas essas atividades com qualidade e eles devem ter uma reflexão sobre isso e um planejamento sobre o futuro. Tem que ser vistos como portfólio. E passando nas diferentes etapas, ele passa no departamento, ele passa na congregação, aqui na faculdade, na CCD, antes da congregação, como uma estrutura de suporte, né, um órgão de apoio à própria congregação, mas depois disso ele vai ser julgado, analisado no nível da universidade, que é a nossa Câmara Superior, que é a Câmara Interna de Desenvolvimento Docente, a CIDD. E o exemplo da medicina tem inspirado outras unidades que reconhecem a necessidade de fazer uma valorização do ensino como a gente tem feito. Então, mais recentemente, em 2019, houve aí sim agora um reconhecimento definitivo e não mais como um processo de piloto, né, como foi em 2014, agora um reconhecimento definitivo de que há carreiras diferenciadas na Faculdade de Ciências Médicas. Então, o relatório passa por esse processo e, nesse processo, deve estar bastante claro, desde o preenchimento pelo docente, os pareceres do departamento e da unidade, e até o final, o parecer final na CIDD, qual é o perfil desse docente. E isso é, então, o aprimoramento daquilo que foi chamado Projeto Qualidade, que começou lá nos anos 90 e que tem sustentado, sim, um alto nível da docência na universidade, mas que tinha um peso muito forte sobre a pesquisa e não se definia claramente os critérios para o ensino. Então, hoje nós estamos numa outra etapa em relação a isso, em que a reflexão sobre o processo e a discussão com os pares é muito importante e é um diferencial da Unicamp de qualidade. Então, a carreira docente tem muitos focos, se a gente apagar alguns focos, com certeza, o campo de iluminação vai ser menor, então é importante que ela tenha todos esses focos e quando a gente avalia o desempenho do docente, assim como do estudante, nosso objetivo não é excepcionalmente julgar, né? Quer dizer, não é exatamente julgar. O nosso objetivo é, acima de tudo, aprimorar e redirecionar o que precise ou deva ser redirecionado ou discutir aquilo que se quer redirecionar, né? Então, há um futuro para carreiras docentes. Como é que está se discutindo isso no mundo? Então, numa publicação do ano passado, mostrando que as escolas de medicina têm sim uma atividade importante de pesquisa, mas mesmo assim 60% dos seus educadores são educadores clínicos. Então, eu espero que os educadores clínicos exerçam educação clínica baseado na melhor evidência. Ele não precisa ser produtor de conhecimento, mas sim ele precisa conhecer os avanços, entender
porque nós temos, inclusive, hoje outros estudantes com outras expectativas e a gente pretende chegar em outros lugares. E uma outra questão que é importante saber é que esses clínicos que são excelentes, por que eles ficam então no ambiente acadêmico para trabalhar? Porque eles têm outras oportunidades. Porque eles têm sim uma motivação intrínseca que é o prazer de fazer a diferença na vida dos pacientes e dos estudantes e dos dois juntos, inclusive do sistema de saúde. Então, são pessoas que são dedicadas normalmente, que têm essa vontade de contribuir para a melhoria. Então, não é exatamente só o salário que faz a diferença, mas é esse reconhecimento, é esse ambiente positivo que vai fazer com que as coisas andem. Então, como é que a gente faz para que essa atividade tenha status na academia? Então, reconhecer como uma produção intelectual, o ensino também, julgar as atividades de ensino pelos pares, uma coisa que a gente já faz aqui na Unicamp no nosso sistema, valorizar a produção de conhecimento nessa área, nós temos tentado desenvolver isso cada vez mais através da pesquisa e da pós-graduação, buscado a valorização dos órgãos de fomento, e quero dizer que a FAPESP hoje financia vários projetos, sim, de ensino da Unicamp e de outras instituições. O mérito não é mais, cada vez é menos por um produto individual, e o mérito cada vez mais é por produto coletivo, e isso é cada vez mais claro para a gente na área da saúde, não há o que questionar, mas é preciso uma infraestrutura organizacional que dê suporte a isso. E o reconhecimento disso, inclusive com eventos científicos, como por exemplo esse que a Unicamp promove há alguns anos, que é o chamado Inovações Curriculares, onde as práticas docentes e a criatividade na docência pode ser apresentada. Ele acontece também a cada 2 anos. Então, precisamos pensar como será o futuro desenvolvimento profissional para a docência acadêmica, e aqui para o nosso corpo docente que está começando, que está em meio de carreira ou que está numa carreira mais avançada, assumindo outras responsabilidades, como é que a gente dá suporte para isso? A instituição tem um papel de dar suporte para o desenvolvimento das carreiras. Isso não é uma atitude individual, isso é uma responsabilidade também institucional. Então, há uma discussão hoje na literatura como se desenvolve a liderança do corpo docente, que, como eu disse, é uma competência já mais avançada, e onde nós vamos estar daqui a 50 anos, e se reconhece, por exemplo, que existe uma complexidade cada vez maior nisso. Então, há uma mudança quando você está numa instituição do porte da Unicamp sobre essas expectativas. Existe também a questão de que se reconhece hoje que o próprio docente é alguém que vai aprender ao longo da vida, quer dizer, a gente já falava isso para os estudantes como médicos, mas não só como médicos, como docentes também, nós também vamos aprender ao longo da vida, e também existe o reconhecimento de que cada vez mais nessa área vão se criando subespecialidades e algumas pessoas que vão se dedicar a estudar mais isso do que outras e vão então desenvolver uma carreira mais específica nisso. Então, os líderes acadêmicos, eles vão ter que ter capacidades específicas, capacidades de diálogo, de fazer a defesa de algumas questões no ensino, ser capaz de mobilizar as pessoas para dar sentido ao que elas estão fazendo, orientar a visão, que são típicas atividades de liderança, e a criatividade, a inventividade, que também é característica da instituição universitária, também tem que estar no ensino. Isso também faz parte, também se espera desses líderes de ensino no futuro. E, portanto, nós precisamos pensar como a gente quer conduzir as nossas carreiras para os próximos 5 a 10 anos, como é que a gente vai distribuir essas atividades e o que a gente precisa para desenvolver essas múltiplas atividades, e essas demandas devem ser colocadas para a instituição, e a instituição deve buscar apoiar o corpo docente para que ele tenha esse equilíbrio, a sua variedade, né, de capacidades, se junte para o melhor, para desempenhar melhor como instituição. Isso é continuar sendo uma instituição de excelência, tendo pessoas com características diferentes, que é esse o objetivo. Então, acho que nós podemos aí pensar sobre isso de modo geral para a carreira docente dentro da FCM, tem espaço para isso, nós estamos num bom momento.